Capítulo 24. Tio Michael! Chamou Fiona da porta do quarto do tio. Tio Michael, está me ouvindo? O senhor tem que acordar agora. Não houve resposta do homem que dormia. Ele estava deitado na cama de barriga para cima, enrolado nas cobertas. Usava um encardido macacão de malha e meias com muitos buracos. Ele deve estar morto, sugeriu Simi. Não comece com isso outra vez, Simi. Ele não está morto. Mortos não roncam. Ela chamou de novo pelo tio. Ao ver que ele não respondia, ela o sacudiu. Michael continuou roncando. Ela deu alguns tapinhas suaves nas bochechas e depois o agarrou pelos braços e o puxou. Ele caiu pesadamente de volta à cama. Irritada, ela resolveu que jogaria água nele e foi até o banheiro. No decorrer de sua primeira noite em Sony, em Nova York, Fiona se deu conta de que Michael não podia perder a loja. Tanto a sobrevivência dele como a dela estava em suas mãos. No dia anterior, depois de ter colocado Simi para dormir, ela saiu para comprar alimentos. Teve que andar 7 quarteirões até encontrar uma loja decente. O dono da loja era muito sociável e fez com que ela se apresentasse. Em seguida, o homem disse que conhecia o tio dela e que sabia o quanto ele tinha dado duro para economizar dinheiro para comprar a loja. Michael fez um trabalho e tanto naquele estabelecimento. E poderia fazer de novo se parasse com as bebedeiras, ele disse. Depois que voltou, ela arregaçou as mangas, amarrou a saia e começou a faxina. Descobriu sob toda aquela sujeira um apartamento muito bem montado. Além do quarto de Michael, havia um segundo quarto onde ela dormiria e um quarto de criança que ficaria para Simi. Dentro de casa havia um banheiro com privada, descarga de porcelana e ainda sala de visitas. E uma cozinha com um fogão novo, uma pia dupla e uma grande mesa redonda de carvalho. À medida que varria e limpava o pó, se deparava com lindos objetos. Um vaso de vidro verde gravado com a frase "Lembrança de Coney Island", um par de castiçais de vidro, próximo a uma caixa ornamentada com conchas, quadros de flores. Na sala também se via, sobre um tapete de lã, em tons verde claro e musgo, um conjunto de sofá e 2 poltronas, estofados de veludo cor de ameixa. Nada disso era de primeira qualidade, mas tinha sido escolhido com cuidado e refletia a prosperidade de uma sólida classe trabalhadora. Obviamente, o tio construíra uma vida confortável e ele podia fazer isso de novo. Ela não precisaria mais trabalhar em fábricas de chá, nem limpar pubs por uma ninharia. Trabalharia para o tio como planejara. Aprenderia o negócio e depois abriria a sua própria loja com o dinheiro do Burton. Ela só tinha gasto 40 libras das 500 que subtraíra dele. Trocara 50 libras por 250 dólares americanos a bordo do navio. As 410 libras que restavam lhe dariam mais 2.000 dólares. Esse dinheiro era uma fortuna, mas destinava-se ao futuro de Simi e tinha que ser preservado. Ela sabia por experiência que o salário de uma fábrica não poderia cobrir o aluguel de um cômodo miserável e a comida, mesmo que pouca. Se não tomasse cuidado, o dinheiro seria usado com as carências imediatas e acabaria escorrendo pelo ralo por nada. E no fim, ela estaria pobre, exatamente como em Whitechapel.
e estava determinada a deixar de ser pobre para sempre. Ela iria enriquecer. Tinha que manter suas promessas em relação a William Burton e Bowler Sheehan. E embora não fizesse ideia das formas de vingança que adotaria, sabia que precisaria de dinheiro. De muito dinheiro para efetuá-la. Ela queria subir na vida, não afundar, e aquele roncador no quarto ao lado iria ajudá-la. Ela pegou um copo na pia do banheiro e o encheu de água fria. Voltou ao quarto e despejou-o na cabeça do tio. Ele engasgou, cuspiu e sentou-se na cama. Olhou espantado para ela e disse: Quem diabos são vocês? E por que está tentando me afogar? Ela o encarou com incredulidade. O senhor não se lembra de nós? Somos sua sobrinha e seu sobrinho, Fiona. E Simi, já falamos com o senhor ontem mesmo no Willands. O senhor disse que podíamos ficar aqui. Eu devo ter sonhado isso, ele falou, enquanto se abaixava para pegar a calça no chão. Então, pense mais uma vez, ela retrucou com raiva. O senhor não sonhou. Da mesma forma que não sonhou que o apartamento estava limpo, ou que sua cama estava feita, ou que havia costeleta de porco na cozinha. Quem o senhor acha que a cozinhou? As fadas? Estava uma porcaria, queimada. Ele saiu da cama e procurou pelos sapatos. Não custa nada agradecer. Fiona elevou a voz. Não custa nada dizer muito obrigado. Michael tapou os ouvidos com as mãos e fez uma careta. Minha cabeça está rachando. Vê se não fala muito. A essa altura, Fiona estava furiosa. Vou falar sim, e o senhor vai me ouvir. O senhor tem que parar de beber, tio Michael. Eu sinto muito pela morte da tia Molly. Sei que deve estar sendo muito difícil para o senhor, mas assim vai acabar perdendo a sua loja. Ela já está praticamente perdida, ele disse. Eu devo centenas de dólares e não tenho dinheiro. Ele abriu a gaveta de cima da sua cômoda enquanto falava. Mas eu tenho. Ele riu. Não esse dinheiro todo, ele disse, procurando algo na gaveta. Tenho, sim. Recebi uma indenização do patrão do papai pelo acidente dele. Empresto o que for preciso. O senhor poderá pagar ao banco e a todos os credores. Não, você é que vai me escutar, ele disse, apavorando-a com a súbita velocidade de sua raiva. Eu não quero o seu dinheiro, dispenso a sua ajuda. Tudo o que quero é ficar sozinho. Tomou outro trago do uísque, fez um gesto de desdém e saiu do banheiro. Fiona o seguiu com Simi atrás dela. Mas o senhor não se preocupa com a loja? Ela perguntou. Não se preocupa nem consigo mesmo, com a sua filhinha, com a gente? Michael bufou. Me preocupar com vocês? Mocinha, eu nem os conheço. Fiona se sentiu como se tivesse levado uma bofetada. Seu bastardo, ela pensou. Se fosse o contrário, se os filhos dele pedissem ajuda aos pais dela, certamente o pai não os trataria tão mal. O senhor vai acabar nas ruas, sabe disso, ela disse, com a paciência se esgotando, como o estopim de uma dinamite. Vai virar mendigo e vagar por aí sem destino, dormindo nas ruas, revirando latas de lixo atrás de comida, só porque não quer se encarar. O senhor acha que as outras pessoas não sofrem perdas? O senhor acha que realmente que é o único? Eu quase enlouqueci quando perdi meus pais, mas eu segui em frente, Simi também.
A verdade é que um garotinho de 5 anos tem mais. Essas palavras, especialmente as últimas, o deixaram paralisado. Você não desiste, não é? Ele disse, tirando alguma coisa do bolso. Fiona esquivou-se, quando ele a jogou em sua direção. O objeto caiu aos pés dela. Está aqui, ele gritou. Fique com ela. Fique com a merda da loja, ela é sua. Só me deixe em paz, sua agourenta. Ele saiu batendo a porta com violência. As lágrimas de Fiona escorreram. Ela olhou para o chão, de modo que Simi não pudesse vê-las. Enquanto fazia isso, o que Michael tinha jogado lhe chamou a atenção. Era prateado e brilhava no escuro, era uma chave. As palavras de Michael ecoaram em seus ouvidos. Fique com ela é sua. Arqueou-se e tocou-a, e de repente esticou a mão para pegá-la. O que ela estava pensando? Estaria ficando louca? Era necessário ter experiência para gerenciar uma loja, saber comprar a quantidade certa de mercadorias, como se manter a par do estoque, ler um balancete. Ela não possuía esse tipo de experiência, Joe sim. Mas Joe não está aqui, não é? Dizia uma voz. Aquela voz no fundo dela, que sempre apontava o que ela não via. Ele está em Londres, continuou a voz, com Millie Patterson. E você está em Nova York, sem emprego, morando numa casa que logo será vendida, se você não parar de se lamentar e choramingar, e encontrar um jeito para que isto não aconteça. Ela esticou outra vez a mão e agarrou a chave. Enquanto fazia isso, ouviu passos na escada e em seguida uma batida tímida à porta. A porta se abriu com um rangido. Alô, Michael? Chamava uma voz. Você está aí? Fiona pegou a chave no chão, colocou-a no bolso e ergueu-se. Alô? Uma mulher esticou a cabeça pela abertura da porta. Michael? Oh! Ela exclamou espantada. Meu Deus! Você me deu um susto! A mulher entrou apertando o peito com uma mão vermelha e encharcada. Ela era baixa, de constituição sólida, com cabelos castanhos presos num coque, rosto redondo e grandes olhos castanhos. Suas mangas arregaçadas exibiam braços molhados, picados de espuma de sabão. Eu sou Mary Monroe, a inquilina de Michael. Moro no andar de cima, ela disse. Eu sou Fiona Finnegan e esse é Simi, o meu irmão. Somos sobrinhos do Michael. Desculpe por tê-la assustado, não era minha intenção. Os olhos de Mary cravaram-se na face de Fiona, molhada de lágrimas. Eu ouvi a gritaria, foi por isso que desci. Ela disse com um leve sotaque escocês. Estou vendo a acolhida que ele deu para vocês. Fiona esboçou um débil sorriso. Uma acolhida não tão boa quanto esperávamos, ela disse. Mary balançou a cabeça. Vamos até lá em cima. Você está com cara de quem precisa de uma xícara de chá. Mary se pôs a falar enquanto se dirigiam ao terceiro andar. Fiona ficou sabendo que ela emigrara da Escócia 10 anos antes e que já fazia 3 anos que morava no prédio com o filho e o sogro. O marido dela tinha morrido. Sofrera um acidente em um trem de carga. Eles foram recebidos à porta por um garoto que aparentava uns 14 anos e que Mary apresentou como seu filho. Pegue as xícaras e os pires bonitos e coloque a chaleira no fogo, ela disse, acomodando-os na mesa da cozinha. Vou enxaguar e dependurar a roupa e depois tomaremos uma bebida quente. A cozinha de Mary exalava aroma de coisas boas, pão, canela e bacon.
A pia cintilava. O fogão tinha sido recém-pintado de preto. O chão de linóleo, desgastado e rachado, em alguns pontos estava encerado e brilhava. Nas janelas havia cortinas brancas de renda dependuradas. Humilde, mas imaculada, aquela cozinha evocava em Fiona a lembrança da cozinha de sua mãe, e era um bálsamo estar dentro dela. Quer dar uma olhada em sua prima? Perguntou Mary, torcendo as fraldas. O bebê, ela está aqui? Está sim, na sala de visitas. É uma criança tão boa e estou com ela desde o funeral. Oh, é um alívio saber que ela está bem, disse Fiona. O tio Michael me disse que ela estava com uma amiga, mas não disse onde. E também não disse o nome dela. Mary balançou a cabeça. Ele já não sabe nem mesmo o nome dele. Ela se chama Eleanor. É o nome da mãe de Molly. Nós a chamamos de Nell. Vá vê-la. Eu não vou demorar muito. Fiona foi até a sala de visitas e viu uma mãozinha rechonchuda agitando dentro de um cesto e ouviu um balbucio feliz de bebê. Espiou dentro do cesto. A menininha era uma verdadeira visão. Tinha os cabelos negros e os olhos azuis do pai e o rostinho lindo e redondo da mãe. Quando Fiona segurou a mãozinha dela e fez uma festinha, foi recompensada com um sorriso divertido. Tirou-a da cesta e levou-a para a cozinha. Feliz por vê-la tão bem cuidada. Aqui estamos, disse Mary, dependurando as últimas fraldas de Nell num varal à janela. Sorriu quando viu Fiona e Nell se comunicando através de gugus. É uma princesinha, não é? Diga, Fiona, você é filha de Patrick Finnegan? De Londres? Sou, sim. Já estava achando isso, seu sotaque não nega. Molly me falou sobre o irmão de Michael. Acho que tinha esperança de que o seu irmão, Charlie, não é? Viesse para trabalhar na loja, ele teria adorado. Teria? Ele não veio com vocês? Não, ele não veio, morreu alguns meses atrás. Eu sinto muito, exclamou Mary, baixando o bule que acabara de apanhar. Deve ter sido horrível para os seus pais perder um filho tão jovem. Na verdade, perdemos nossos pais antes de termos perdido Charlie, disse Fiona. Enquanto Mary se esquecia do bule e se sentava, Fiona lhe contava uma versão abreviada de tudo o que ocorrera com ela e Simi nos últimos meses. Meu Deus, Fiona, depois de tudo isso você viaja para a América e encontra o seu tio desse jeito. Deve ser um tremendo choque. Pois é, ainda custo acreditar, disse Fiona, com um toque de amargura na voz, pelas coisas que ouvimos de nossos pais e pelas cartas que recebemos do tio Michael. Eu achava que ele era um homem bom. Nunca imaginei que ele pudesse ser tão estúpido. Mary balançou a cabeça em negativa. Oh, mas ele não é. Você não deve pensar isso. Pelo menos não era assim. Era um bom homem, extremamente gentil, sempre sorrindo, sempre pronto para ajudar. Foi a bebida que deixou ele assim. Antes da morte de Molly, ele não bebia. De vez em quando tomava uma ou duas cervejas em casa, mas não era um beberrão. Era um bom homem, um excelente marido, trabalhador. Tinha ajeitado o apartamento e ia ajeitar o meu. E ele também queria expandir a loja. O Michael tinha tantos planos. Se a Molly o visse agora, ela ficaria arrasada. Eu não sei o que fazer. Já tentei conselhos e ameaças. Mantenho Anel longe dele. Nada funciona. Logo ele estará nas ruas. E depois? Molly era a minha melhor amiga. Eu amo Anel como se fosse a minha própria filha. O que vou dizer quando ela crescer? Que o pai a abandonou? Sua voz se entrecortou.
Oh, querida, aqui vou eu, secou as lágrimas. Eu sinto tanto. O meu coração fica partido só de ver o que ele está fazendo consigo mesmo. É o luto, eu sei o que é isso. Ele nunca chorou, Fiona, nem uma vez. Mantém tudo trancado. Ele bebe e esbraveja quando tudo o que precisa é somente chorar. Mary serviu o chá. Depois fatiou um bolo de gengibre e serviu generosos pedaços. Fiona provou. O bolo estava delicioso. Ela elogiou Mary. E logo provou o chá. Era horrível. Tão ruim quanto o chá que tinha comprado no dia anterior. Delicado, definiu o vendedor. Água suja teria sido a definição mais apropriada. Era um chá preto chinês da pior qualidade, sem nenhum viço, com folhas muito velhas, com um tapete roto e encardido. Stuart Bryce, um homem de quem ela e Nick ficaram amigos no navio, um importador de chá e café que estava indo para Nova York, a fim de abrir uma filial de sua firma, já a tinha alertado sobre a qualidade do chá na América. Ela guardou na memória o aviso de que devia procurar folhas indianas. Como todos os londrinos, Fiona achava que era muito mais fácil, com as adversidades da vida, com uma xícara de chá bem forte na mão. Mary adoçou sua xícara de chá e disse: "Não sei se você sabe, ele está prestes a perder a loja. Isso é ruim para ele e também para nós. Talvez os novos proprietários não nos queiram aqui. Não sei para onde iremos. Michael não cobrava muito. E não sei onde encontraremos um lugar com um quintal para o Alec e as plantas dele. E o meu sogro. Ele é jardineiro, está muito velho e não encontra mais trabalho. E mesmo assim, consegue uns poucos dólares aqui e ali." Seus olhos brilhantes estavam preocupados. "Mas era justamente por isso que estávamos discutindo agorinha mesmo", disse Fiona, lembrando-se da briga com Michael. "Eu queria trabalhar para ele. Um dia eu quero ter a minha própria loja. O que eu esperava é que ele pudesse me ensinar o que preciso saber. Se ao menos eu tivesse o dinheiro", disse Mary. "Eu mesma pagaria para o desgraçado do banco. Mas ele deve uma fortuna, centena de dólares." "Isso não adiantaria nada", retrucou Fiona, olhando para a xícara de chá. "Eu já tentei. Tenho algum dinheiro comigo e me ofereci para pagar a dívida." E ele se recusou. Ela mexeu o líquido e disse bem devagar: "Mas me deu a chave dele e disse que eu poderia ficar com a loja." Fez-se silêncio. Depois Mary disse: "Ele lhe deu a chave?" Fiona olhou. Os olhos de Mary já não estavam tão aflitos. Ela inclinou-se de frente e se ajeitou na beirada da cadeira com uma expressão intensa e excitada. "Bem, mais ou menos ele atirou a chave em mim." "Meu Deus, menina, você tem a chave e o dinheiro. Você pode reabrir a loja." Desde o instante em que o tio de Fiona saíra intempestivamente, ela cogitava exatamente a mesma coisa. E agora Mary enunciava os pensamentos dela em alto e bom som. "Você realmente acha que eu poderia?" ela perguntou com timidez. Mary se debruçou sobre a mesa e segurou as mãos de Fiona. "Acho, sim. Você não acabou de dizer que queria uma loja? Fique com a do seu tio." "Mas não sei gerenciar uma loja, Mary. E se eu fizer uma baita besteira?" Ela oscilava entre o desejo e o terror. "Você não vai fazer nenhuma besteira, Fiona. Tenho certeza de que não vai. Posso ver que você é uma moça capaz, aprenderá o que precisa saber." Michael não sabia nada quando começou. Ele também teve que aprender. A ideia toda era uma loucura, pura e simples. E ainda havia o risco de Fiona perder o seu dinheiro. Mas desde que tocara naquela chave, ela pensava em levar a ideia adiante. E se acabasse dando certo?
Salvaria a loja, manteria Mary e a família no prédio, tiraria o tio das ruas e não teria que trabalhar numa fábrica. Acho que preciso ir ao banco para falar com o encarregado, ela disse excitada. Mas nunca pisei dentro de um banco. Não saberia o que dizer para eles e mesmo que saiba, talvez eles não me deem ouvidos. Aposto que vão ouvir. Estão à beira de perder dinheiro com o leilão. Nunca conseguiriam reaver o dinheiro deles. Tenho certeza de que preferem que se continue com o pagamento da hipoteca. Nós vamos ajudá-la, não é, Lan? Lan concordou com a cabeça. Ajudaremos na faxina. Eu tomarei conta do cime e lavarei as cortinas para você. Não queremos deixar o nosso apartamento, não é, Lan? Lan balançou a cabeça. Ouviram a porta abrir e fechar. Olhe, é o Alec, disse Mary. Ele também vai ajudar. Pode fazer as cantoneiras para as janelas. Molly estava querendo fazê-las, ela queria que ficassem prontas para a primavera. Oh, Fiona, diz que sim, diz. Faça a loja funcionar. Fiona riu. Está bem, Mary, farei isto. Mary pulou e abraçou, repetindo inúmeras vezes que Fiona não falharia. Faria da loja um sucesso, claro que faria. Quando ela se sentou, um homem aparentando uns 60 anos entrou na cozinha. Suas roupas estavam gastas, mas limpas, passadas e caprichosamente costuradas. Tinha cabelos grisalhos sob um boné de tweed, barba grisalha e doces olhos verdes acinzentados. Eu trouxe peixe, Mary. Ele anunciou feliz, com um sotaque escocês tão acentuado que Fiona quase não entendeu. É de primeira. Papai, Mary o repreendeu, não empreste o lugar. Estamos com convidados. Mary apresentou Fiona e Simi para o sogro e lhe falou sobre os planos da moça. Ele prometeu fazer lindas cantoneiras e encher de todas de jacintos, narcisos e amores perfeitos. Disse que sairia para preparar seus canteiros de flores e pediu ao neto para ajudá-lo. Vamos, vovô, disse Lan. Enquanto colocava um último pedaço de bolo na boca, pegou o baldes do avô, acompanhado pelo olhar desejoso de Simi. Você também gostaria de ajudar, rapazinho? Perguntou Mary. Estou certa que eles vão precisar de mais ajuda. Simi balançou a cabeça com avidez. Então você também para fora. Fiona sorria, enquanto seu irmão seguia Alec e Lan para fora do apartamento, com um balde na mão. Seria bom para ele se divertir lá fora com companheiros, sem ter que lidar com gente que tinha morrido. Ela ajudou Mary a lavar as louças e depois que decidiram que seria melhor começar a faxina da loja naquele instante. Enquanto Mary abria o armário de limpeza em busca de sabão, trapos e esfregão, Fiona se dirigia à janela para dar uma olhada no irmão. A cozinha dava para o quintal e ela pôde ter uma visão clara do menino. Ele misturava terra e fertilizante em um carrinho de mão com uma enxada. Mostrava-se desajeitado com o tamanho da ferramenta, mas Alec não se importava. Ela ouviu quando o velho o encorajou, acrescentando que se ele segurasse o cabo mais embaixo seria mais fácil de manejar. Soprou uma brisa suave. Segunda-feira. Era o primeiro dia de abril, e pelo que a brisa indicava, a primavera não estava longe. Ela se sentiu feliz. Aquela temperatura amena significava que não gastaria muito dinheiro no aquecimento do prédio. Sentiu um frio na barriga quando pensou na loja, mas depois se lembrou que tinha sobrevivido à perda da família.
e conseguido iludir assassinos e escapado a salvo junto com o irmão. Se havia conseguido tudo isso, ela poderia gerenciar com êxito um armazém. Lá vamos nós, disse Mary, tirando o bebê do colo dela e entregando-lhe um esfregão, balde de metal e uma barra de sabão. Só vou colocar anel na cesta e depois descemos a escada. Já fora do prédio, Fiona enfiou a chave na fechadura da porta da loja e girou-a. Veja só, menina, disse Mary, você só tem um dia aqui em Nova York e já é dona de uma loja. Isso faz a gente pensar que todas essas coisas que são ditas da América podem ser verdadeiras. Não se diz que aqui é a terra prometida e que as ruas são pavimentadas de ouro? A fechadura destravou. Fiona girou a maçaneta e a porta se abriu. Um forte fedor a fez apertar o nariz. Ela sentiu náusea e cobriu as narinas com um dos panos de limpeza de Mary. Tão logo seus olhos se acostumaram com a escuridão no interior da loja, ela viu a fonte do fedor, um balcão refrigerado de alimentos. Seu conteúdo parecia mover-se. Larvas, ela se deu conta, milhares de larvas. Eram marrons e brancas e se contorciam. A náusea se intensificou e ela teve que fazer força para não vomitar o bolo de gengibre que acabara de ingerir. Isso me faz pensar que o ditado que o meu pai ouviu um dia de um marinheiro chinês pode ser verdadeiro, ela disse, impressionada com a bagunça à sua frente. E que ditado é esse? Perguntou Mary com os olhos irritados, pela sujeira e um lenço amarrado ao rosto. Cuidado com o que você deseja, pois isto pode se realizar. Capítulo 25. Quietinha agora, Nell, você é tão bonitinha. Mary cantarolava para o bebê que se esguelava. Não adiantava, o choro da criança era ensurdecedor. Fi, pode me dar dinheiro para roscas? Você me dá um níquel? Não, Simi, você não pode comer roscas, senão acaba não jantando. É almoçando, fi. O Lan disse que aqui jantar é almoçar. Aqui eles chamam janta de ceia. Eu quero um níquel. Não. Charlie sempre me dava um níquel. Charlie nunca lhe deu um níquel. Não temos níqueis em Londres. Está bem, então é penny. Você me dá um penny? Você me dá 5. Soou um tremendo barulho vindo do porão, seguido por um grito. Que droga, Lan! Olhe só o que você fez, agora estou todo coberto desta coisa. Foi você, Rob. Eu disse para você segurar na sua ponta. Fiona largou o pano que usava para polir a caixa registradora e correu até a porta. Lan, Rob, vocês estão bem? Ela gritou por cima do berreiro de Nell. Lan estava no meio da escada e segurava um caixote de madeira. Abaixo dele, o seu amigo Rob segurava a outra extremidade do caixote, coberto de um mofo marrom. Estávamos tentando trazer algumas maçãs estragadas aqui para cima e o caixote caiu, ele disse. Fiona sentiu um puxão em sua saia. Fi, eu quero um níquel. Mary disse aos gritos que Nell estava se esgoelando, como uma sirene porque devia estar molhada, e que ela estava subindo para vê-la. Fiona mandou que os meninos também subissem para se lavar. Com as mãos imundas, ela tirou 50 centavos do bolso da saia. Pegue, Lan, é para comprar o jantar. Quer dizer, o almoço para todos vocês quando acabarem de se lavar, ela disse. E leve o Simi junto, por favor. Depois que eles saíram deixando a loja em silêncio, Fiona sentou-se no banco do balcão e recostou-se na parede. Estava suada e imunda, esgotada e dolorida.
O otimismo que sentira na sexta-feira na cozinha de Mary se dissipara, deixando-a com a sensação de que tinha dado um passo maior que as pernas. Já fazia dias que estava fazendo a limpeza sem parar junto com Mary, Lan e Rob, e ainda havia uma montanha de serviço a ser feito. Ela pensou que se o apartamento de Michael estava em ruínas, isso não era nada em comparação com a loja. Os parasitas e a negligência fizeram um trabalho terrível. Depois de ter solucionado o fedor da comida estragada, ela e Mary se depararam com um ninho de ratos na caixa de chá. Outros tinham roído barris de picles, deixando-os escorrer pelo chão. E para alcançar o tabaco também roeram caixas de charuto. A farinha de aveia se encheram de brocas. A farinha e a aveia se encheram de brocas. Os potes de mel e melado estavam ladeados de moscas mortas. Frutas, verduras e legumes acabaram apodrecendo nas caixas. Foram precisos 2 dias para tirar as mercadorias estragadas de dentro da loja. O balcão refrigerado teve que ir para o lixo, estava completamente arruinado. Fi quis pagar a todos, mas Mary se recusou a aceitar qualquer dinheiro. Apesar disso, ela arranjou um jeito de passar $1 para cada um, sem que Mary visse. Alec foi outro que participou. Ficou nos fundos para construir as cantoneiras. Simi também fez sua parte limpando os lugares que a sua altura permitia. Somente Michael ficou de fora. Não moveu um dedo para ajudar. Nem mesmo quando, certa manhã, ela o procurou no Williams para fazer uma pergunta sobre a caixa registradora. Não consigo abrir a gaveta da caixa, tio Michael. Ela disse aflita e furiosa por vê-lo outra vez bêbado. Tem uma chave? Tem, sim. O senhor pode me dar? Não, a caixa registradora não é sua. A loja também não é sua. Ele declarou com voz pastosa, tão embriagado que teve que se segurar na barra para não cair do banco. Mas foi o senhor mesmo que disse para que eu ficasse com ela. Mudei de ideia, não quero vê-la aberta. Seu desgraçado, me dê logo essa chave. Antes me dê $1, ele disse. Eu não posso acreditar nisso. O senhor está me vendendo a chave? O senhor não tem vergonha. Vergonha eu tenho, minha garota querida, o que eu não tenho é dinheiro. Fiona fumegava de raiva. Ela não queria que o dinheiro de Michael fosse parar na caixa registradora de Tim Whelan, mas precisava da chave. Tirou uma do bolso e trocou-a pela chave. $1, ela disse. E tudo que o senhor vai ganhar, por isso trate de economizar. Lançando um olhar de desaprovação para o tio e depois para Tim Whelan, ela deu meia volta e se dirigiu para a porta. Ao girar a maçaneta, virou-se para Michael e disse: Ela é linda, o senhor sabe. Ele a olhou sem entender. Sua filha, Nell. Tem os olhos azuis e o cabelo preto do senhor, o resto é todo da tia Molly. A dor cortou a face de Michael quando ele ouviu o nome da esposa. Eles a chamam de Nell? Ele perguntou e pediu outra dose. Imbecil. Ela disse entre dentes, fazendo jus à sua educação. Precisava desesperadamente da ajuda dele. Na limpeza, por mais pesada que fosse, ela era perfeitamente capaz. Mas negociar com o banco e os credores exigia uma habilidade que ela não possuía. 2 dos fornecedores de Michael, o moleiro e o peixeiro, já tinham aparecido. Eles viram a loja aberta e entraram para cobrar o dinheiro. Ela pagou, esperando que o pagamento restituísse o crédito do tio, mas eles se recusaram. Como é que ela podia achar novos fornecedores?
E quando os encontrasse, como saberia se não estava sendo passada para trás? Ela ainda não estava a par das coisas, nem fazia ideia do que os americanos gostavam de comer. Qual a quantidade certa para as encomendas? Uma loja daquele tamanho demandaria por semanas um saco de farinha de aveia de 20 quilos? Ou 2 sacos? Ou 10? Quantos litros de leite ela teria que comprar por um dia? Quanto de carnes e de embutidos? Aquilo não daria certo. Ela era muito inexperiente. No banco, então, a coisa seria bem pior. No dia anterior, na segunda-feira, ela foi até lá e marcou um encontro com o presidente para o fim da semana. Ele veria que ela não sabia nada de gerenciamento de lojas e a despacharia. Como sempre fazia quando estava preocupada ou assustada, ela enfiou a mão no bolso à procura da pedra azul que Joe lhe dera, mas a pedra não estava lá. Claro que não, já a tinha vendido. Sentiu-se completamente desolada. Sentia a falta de Joe e precisava muito dele. Se ao menos ele estivesse ali, saberia melhor o que fazer, tudo seria mais fácil se estivessem juntos. Quando ela desanimasse, ele a provocaria com brincadeiras e a beijaria até ela rir como costumava fazer. Era tão doloroso pensar nele. Era como pôr o dedo numa ferida velha e se dar conta de que ainda doía. Por que não conseguia esquecê-lo, como ele se esqueceu dela e da noite de Guy Fawkes? O relógio na parede badalou meio-dia. Em Londres já deviam ser 5 horas da tarde, ela pensou. Hora do chá de uma terça-feira. Ele devia estar saindo do trabalho e voltando para casa, onde quer que fosse. Ela tentava imaginar a vida de Joe naquele momento. Será que ele morava numa casa elegante? Será que trajava roupas finas e andava de carruagem? Será que já era uma pessoa importante na Patterson? Seria feliz? A simples ideia de que ele era visto por Millie todos os dias e usufruía o sorriso dele e o tocava deixou-a dilacerada. E ela? Nunca mais o veria? Talvez ele estivesse em casa, desfrutando uma refeição quente, ou em algum restaurante chique, ou independentemente de onde estivesse. Claro que o bastardo não estava no meio de uma loja bagunçada, coberto de poeira da cabeça aos pés, disse a voz interna de Fiona com indignação. Ela tentou seguir o que a voz dizia. Tentou sentir a raiva e não tristeza. Seria mais fácil. Tentou se convencer de que não dava a mínima para onde ele estava ou para o que fazia, simplesmente porque ela o odiava. Mas isso não era verdade, ela o amava, ainda, apesar de tudo. E a coisa que ela mais desejava no mundo é que ele entrasse pela porta e a tomasse nos braços, dizendo-lhe que tudo não passara de um terrível engano. Praticamente impossível, ela pensou. Com esforço tirou Joe da cabeça. Tinha muito trabalho a fazer, e não sobrava tempo para ficar parada sentindo pena de si mesma. As paredes precisavam de uma pintura. Ela não fazia a menor ideia de onde comprar a tinta, mas se lembrava de ter visto baldes de tinta no prédio ao lado no dia de sua chegada. Pouco importava quem residia ali. O fato é que o lugar fora pintado recentemente. Talvez o morador ou moradora lhe indicasse o caminho. Uma carruagem parou em frente à loja justo na hora em que ela saía. A porta do veículo se abriu e saltou um homem alto e louro carregando uma cesta de piquenique.
Nicolas, ela exclamou feliz, que diabo você está fazendo aqui? Fiquei com saudade de você. Sei que íamos nos encontrar na próxima terça, mas não aguentei a espera. Fiona ficou contente por vê-lo. Um simples sorriso dele tinha o dom de animá-la. Você está ótimo, ela disse. E ele, como sempre, estava realmente bonito e elegante, embora um pouco pálido. E você está parecendo uma catadora de lixo, ele disse enquanto limpava a sujeira no queixo dela. Que diabos você está fazendo? Ele a examinou com o olhar de cima a baixo. Viu as mangas arregaçadas e a saia amarrada. Depois notou a pilha de lixo na caçamba, a loja vazia, o cartaz do leilão ainda pregado na vidraça e franziu a testa. As coisas não estão saindo de acordo com seus planos, não é, truta velha? Parece que não. Ela sorriu com a expressão esquisita que ele usou. Ele a chamava pelos nomes mais terríveis: sapato velho, mala velha, toupeira velha e cerveja choca. O que aconteceu? Ela suspirou. Bem, minha tia está morta. E meu tio virou um beberrão e não trabalha há meses. O banco fechou a loja dele e planeja leiloá-la. Marquei um encontro com o presidente do banco para ver se ele me deixa assumir a dívida. Já gastei uma boa parte do meu dinheiro no pagamento dos credores. O pior é que talvez tenha sido em vão. O banco pode tranquilamente me descartar. Entendo. E como estão as coisas para você? Perfeitas, ele disse radiante. Não consigo achar um lugar para morar. Não consigo achar um lugar para a minha galeria e, quando encontro, ou é pequeno, ou é muito sombrio, ou é muito caro. Para completar, faz 1 hora que recebi um telegrama dizendo que todas as telas que comprei, todo o meu estoque, foram colocadas no navio errado, lá no porto de Le Havre, e enviadas para Joanesburgo, na África. Vai levar um tempão até que cheguem aqui. Meu hotel é barulhento, a comida péssima. E o chá, melhor nem falar. Não consigo entender ninguém nesta droga de cidade. Eles não falam o inglês. E também são uns grosseirões. Fiona sorriu. Eu odeio Nova York, ela disse. Eu também. Desprezo esse maldito lugar. Ele riu de volta para ela. Mas quando aportamos, você disse... Esquece o que eu disse, eu estava delirando. Ele pôs o braço em torno dos ombros dela. Oh, Nick! Ela suspirou, aconchegando-se nele. Que burrada! E põe burrada nisso. Ela o encarou. E agora? O que é que a gente vai fazer? Encher a cara de champanhe imediatamente. E o mínimo, é o mínimo que podemos fazer. Fiona pegou as coisas que ele segurava, colocou-as dentro da loja e disse que iria até a casa ao lado, para saber onde poderia comprar tinta. Já à frente da porta vizinha, eles ouviram vozes inflamadas, a de um homem com sotaque nova-iorquino e de uma mulher com sotaque italiano. Aparentemente, os dois brigavam. Fiona estava para bater a porta e deu um passo atrás, mas em segundos surgiu um rapaz amistoso, usando suspensórios estampados e uma gravata com a mesma estampa. Entrem, entrem, eu sou Nath, Nath Feldman, e esta é Madalena, minha esposa. Uma mulher estonteante de olhos negros e vasta cabeleira negra acenou da mesa de desenho. Vestia uma blusa branca manchada de tinta e uma saia cinza azulada. Fiona se apresentou e também a Nick disse em seguida: Eu queria saber se vocês podem me dizer onde comprar tinta. A loja de tintas. Estou trabalhando na loja ao lado, a loja do meu tio. E há poucos dias vi baldes de tinta aqui na frente. Espero não estar interrompendo. Ora, você ouviu a gritaria? Disse Nath rindo.
Não se preocupe, é assim que trabalhamos. Primeiro nos esgoelamos, depois voam facas e balas e quem sobrar é o vencedor. Ele olhou para os semblantes atônitos de Fiona e Nick. Estou brincando com vocês dois. É uma brincadeira. Sabem? Agora prestem atenção nessa ideia e me deem a opinião de vocês. Ele abriu um grande cartaz imaginário no ar. Imaginem o desenho de uma carruagem tendo acima as palavras Água do Hudson. O condutor também aparece nesse desenho, encostado no assento e falando com você, o freguês. Ele diz, entre aspas, para os problemas de estômago, experimente nossa água gasosa e entregamos rapidamente. Fecha aspas. Olhem, lá está o desenho, mostre para eles, Mad, estão vendo? O que vocês acham? Será que funciona? Sim, acho que sim, disse Nick. A ilustração é muito convincente. E as palavras vocês gostam? Nath, pelo amor de Deus, convide-os a se sentar, disse Madalena. Desculpem, por favor. Ele apontou para um sofá, coberto de anúncios e cartazes. Fiona tirou um cartaz do lugar e o pôs de lado. Desculpem a bagunça, ele continuou. Aqui é nosso escritório e nossa casa. Estamos assumindo o negócio sozinhos. Acabamos de abrir a nossa própria agência de publicidade. Está um caos. Este aqui está maravilhoso, Sr. Feldman, disse Fiona, admirando o pôster em suas mãos. Por favor, só Nath. Nath, ela continuou, que desenho lindo! O pôster exibia a frase Biscoitos Wheaton, uma aventura em cada caixa. A ilustração mostrava crianças que acabavam de abrir uma caixa de biscoitos Wheaton. Os biscoitos escapavam da caixa e transformavam-se em zebras, tigres e girafas que carregavam as crianças no dorso pelo quarto. Fiona estava certa de que Simi ficaria louco por uma caixa dessa no instante em que visse o pôster. Com um anúncio como esse, os biscoitos Wheaton venderão como água, ela acrescentou. Bem, disse Nate encabulado, ainda não está pronto. Nenhum desses está, disse Mad, saindo de detrás da prancheta. Abrimos na semana passada, ainda é cedo para termos clientes. Todos esses são experiências, disse Nate. Abordamos algumas empresas e nos oferecemos para fazer o primeiro anúncio de graça. Se os anúncios incrementarem as vendas dos clientes, aí eles nos pagarão pelo segundo. É uma forma complicada de se começar, comentou Nick. É mesmo. Mas logo teremos contas de verdade, afirmou Nate com otimismo. Nós temos muitos contatos. Eu, da Pettingill, a firma onde trabalhava, e Mad, da J. Walter Thompson. Isso é muito importante para o nosso começo, não é, Mad? Mad fez que sim com a cabeça, sorriu para o marido. E Fiona identificou um olhar esperançoso, mas também um traço de preocupação entre ambos. Nate voltou-se para os convidados. Hoje eu realmente esqueci das boas maneiras. Posso oferecer um drink a vocês ou alguma coisa para comer? Ele perguntou. Oh, Nate, querido, eu ainda não fiz compras hoje. Disse Mad sem jeito, ela voltou-se para Fiona. O rosto dela estava ruborizado. Veja só, estamos tão ocupados que esqueci de fazer as compras. Fiona se deu conta de que eles estavam sem dinheiro. Ora, não se preocupe, de qualquer forma não podemos rapidamente, eu... Tem a loja e... Nick intrometeu-se com elegância. Olhem, não quero saber de vocês nos convidando quando acabei de bater à porta de Fi, com uma grande cesta de petiscos e 2 garrafas de Clicquot, de uma excelente safra. Não seria melhor se vocês se juntassem a nós? Eu insisto.
De verdade, comprei em excesso e não consigo ver tanta comida desperdiçada. Quando há tanta criança faminta em... fez um gesto com a mão. Qualquer lugar onde haja crianças famintas hoje. Fiona os convenceu a dizerem sim e no fim eles cederam. De volta à loja, Nick abriu a cesta e tirou caviar, salada de lagosta, galantina de frango, salmão defumado, frutas e bolinhos. E nela ainda havia pratos de porcelana, talheres de prata e de cristal para 4. Mas comida suficiente para o dobro disso. Utilizaram o balcão como mesa e conversaram enquanto comiam. Nate e Mad queriam saber de Nick e Fiona e sobre o que eles planejavam fazer na cidade. Depois Nate explicou para Fiona o que era a nova ciência da publicidade, seu poder, sua importância e a necessidade de incutir as marcas dos produtos na consciência do público. Aconselhou-a a fazer uso da propaganda quando a loja reabrisse. Fiona afirmou que seria a primeira cliente pagante deles e Nick disse que seria o segundo. Durante a refeição, os meninos entraram com um enorme saco de roscas que colocou de lado até que eles se alimentassem de maneira mais adequada. Lan subiu correndo a escada para pegar mais pratos. Simi abraçou Nick e transbordou de felicidade por vê-lo vivo. Não pergunte, disse Fiona para Nick, que exibia um semblante aterrorizado e chamou-o de pai. E ela teve que explicar para Nate e Mad que isso não era o que parecia. Depois de ter alimentado o Nell e a colocado para dormir, Mary desceu e procurou se familiarizar com Nick, que logo lhe estendeu um copo de champanhe. Saindo do jardim, Alec apareceu com uma cantoneira já pronta e se maravilhou ao ver o estado da loja. Obrigada, Alec, disse Fiona choramingando enquanto preparava um prato para ele. Tomara que eu não esteja limpando a loja para o próximo dono. Mary espantou as preocupações dela e Mad, que já tinha terminado sua refeição, olhou para as paredes e disse que um bege clarinho cairia bem melhor que o branco. Deu para Fiona o endereço de uma loja de tintas nas vizinhanças e o nome da cor que tinha em mente. Lan e Rob ofereceram-se para buscá-la. Mad também falou que as paredes tinham que ser lavadas antes de ser pintadas. Pegou um balde que já estava com água e sabão, arregaçou as mangas e se pôs a trabalhar. Fiona se emocionou e lhe disse para não se preocupar, mas ela insistiu, dizendo que se não fizesse aquilo teria que voltar ao trabalho com o marido e francamente preferia lavar as paredes. Fingindo-se ofendido, Nate pegou um pano e começou a polir a maçaneta da porta. Entusiasticamente incompetente, Nick pegou o esfregão e começou a passá-lo no chão, mas só conseguiu sujá-lo ainda mais. Eles riam de Nick e Fiona, se viam um pouco aliviada da carga em seus ombros. Pela primeira vez desde que chegara a Nova York, ela se sentia feliz, verdadeiramente feliz. Talvez as coisas não tivessem saído exatamente como planejara e talvez até ela não recebesse ajuda do tio.